Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos falando sobre a eletricidade, a energia. E hoje nós vamos estar agregando mais alguns conceitos, melhorando a compreensão de como que isso tudo acontece. E hoje vamos falar sobre as formas e fontes de energia, isso mesmo. Então, essas fontes de energia, elas são de recursos o quê? Naturais e artificiais. Naturais que vão estar vindo da natureza e os artificiais que nós vamos estar o quê? Utilizando de recursos para poder estar o quê? Pegando essa energia e usufruindo dela. E essas fontes de energia, elas podem ser classificadas de duas maneiras, como renováveis e não renováveis. Então, vamos pontuar isso separadamente, para que não tenha dúvida a respeito dessas informações, tá bom? Para que vocês não confundam. E nas fontes de energias renováveis, como o próprio nome mesmo fala, ela é o quê? Renovável. Então, ela vai ter o quê? Uma capacidade de ser o quê? Repostas na natureza naturalmente. Isso não quer dizer que elas sejam inesgotáveis, como, por exemplo, o vento, a luz solar, elas são o quê? Permanentes. Mas outras situações, principalmente como a água, ela pode acabar. Isso vai depender o quê? Da forma de uso do ser humano. Por isso que a gente tem que controlar o uso e de forma o quê? Consciente. Valendo lembrar o quê? Que essa fonte renovável nem sempre ela é uma energia limpa, ou seja, que ela esteja livre da emissão de poluentes ou dos impactos ambientais de larga escala. A gente vai ver isso, hoje nós vamos estar falando sobre 6. A energia eolítica, a energia solar, a hidroelétrica, a biomassa e a de biocombustíveis e a geotérmica, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pegar um pouquinho de informação de cada situação dessa. Essa é a energia eolítica. Então, ela vai o quê? Pela força do vento, é o que em certas regiões que ela vai ter uma determinada frequência e intensidade, vai ser suficiente para a geração o quê? De eletricidade por meio desses equipamentos específicos. A energia solar, ela vem proveniente de quem, gente? Do Sol. O próprio nome já ajuda, né? E essa luz solar do Sol, ela vai gerar o quê? Eletricidade. Com esses painéis solares, né, ela vai gerar calor e energia e vai estar o quê? Transferindo que essa energia para a casa, ok? Como uma fonte de luz limpa. Outra, a energia elétrica, que vem o quê? Das hidroelétricas, isso mesmo. Então, aqui está o mecanismo e aqui está, eu não consegui ele em português, né? Então, eu peguei uma outra aqui para nos facilitar. Então, aqui a gente vai ter o quê? O reservatório, aqui a gente vai ter a represa, que ela pode ser aberta e fechada de acordo com a necessidade e o nível da represa da água, tá? Ela vai estar o quê? Caindo para o gerador conforme a velocidade dessa água, ela vai estar o quê? Ativando o gerador que vai estar indo no transformador e vai gerar o quê? Na usina, o quê? Geradora de energia. E pode estar indo o quê? Para as linhas de energia. Então, isso vai contribuir o quê? Com as represas, com os rios, e é tudo por movimentação o quê? De turbinas. E a biomassa? Ela vai se dar o quê? Que é uma fonte de energia renovável que tem como fonte os produtos de resíduos da agricultura, da floresta e das indústrias, tá? Então, aí a gente vai ver o quê? Como lenha, bagaço, cana-de-açúcar, os excrementos dos animais. Então, tudo isso vai o quê? Ser fonte de energia. E os biocombustíveis, que é o quê? É um tipo de biomassa, que também são produzidos a partir o quê? De alguns vegetais. E de origem orgânica
orgânica para a geração o quê? De combustíveis. Por exemplo, para o etanol, nós vamos ter o quê? A cana-de-açúcar. Mas também pode ter a amona e o milho para gerar esse tipo de combustível. E a geotérmica? Olha como que fica bem bacana aqui. Essa geotérmica ela vai ser o quê? Uma energia obtida de calor proveniente o quê? Do interior da Terra. Então, o que? Alguma parte aqui dessas regiões vai ter o que? O magma, né? Bem quente. E aí, essa energia gerando ó, esse calor, e aí ela vai ser captada para ela ser o quê? Esse calor, ele entrar em alguns equipamentos para gerar a nossa rede elétrica. Então, também é bem interessante essa parte. Então, aí nós temos as energias renováveis. E as fontes de energias não renováveis? Como o próprio nome mesmo fala, elas são não renováveis. Então, elas dependem o quê? De um consumo frequente, constante. E ela pode o quê? Se esgotar no futuro. Como, por exemplo, o quê? O petróleo, tá? A sua exploração tão grande, né? E isso pode ocorrer em poucas décadas. Então, a gente tem que já observar, e um desses é o quê? O biocombustível, como forma de combustível. E aqui nós temos o quê? Né? Uma base, né, de petróleo, a queima, né, a combustão aqui, que isso também gera um sério problema, o quê? Para o nosso efeito estufa e para o nosso aquecimento global. Tá? E fora também, se nessas plataformas aqui ocorrer algum acidente, algum vazamento do petróleo, nós observamos o quê? Que esse petróleo, quando ele chega no mar, ele gera o quê? Vários problemas naquele habitat ali, né? Que nós já vimos grandes acidentes ocorrendo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque para a limpeza daquele mar, daquela região ali, demora muitos e muitos anos para a gente poder conseguir recuperar aquela vida naquele local. Que aí morre de tudo, né? Toda a parte aquática e direto. E as fontes não renováveis, a gente também tem aqui o que? O carvão e o gás natural também. Tá, ok? Então, aqui eu tenho os quatro. Eu tenho o petróleo, eu tenho o carvão, o gás natural, e aqui a gente vai falar o que? Da energia radioativa, que é a energia o quê? Nuclear, a energia atômica. E sempre quando vocês estiverem passando por algum lugar onde tiver esse símbolo aqui, vai estar falando sobre radiação. E aqui nós temos o que? Aqui algumas usinas nucleares que vai justamente o quê? Trabalhar nessa energia o quê? Com a produção de eletricidade por intermédio do aquecimento de água, que vai transformar esse vapor e vai ativar o quê? Os geradores. Mas essas usinas nucleares, elas vão estar o quê? Trabalhando com material radioativo. Extremamente o quê? Perigoso para a população, principalmente para as pessoas que moram ali ao derredor. E aqui nós temos o exemplo, que essa aqui é a Angra 2, lá no Rio de Janeiro, que é a 9ª usina nuclear de maior geração de energia do mundo. Gente, e agora vamos fazer para relembrar, para fixação. Então, aqui eu tenho o esquema das fontes de energias renováveis e as não renováveis. Então, aqui a gente tem a energia, que é a biomassa, a hidroelétrica, a eolítica, a solar e a geotérmica, ok? E aqui nós temos o quê? O petróleo, o gás natural, o carvão e a energia nuclear, para ficar bem bacana para vocês estarem fazendo as atividades de vocês. E, pessoal, bons estudos, um ótimo dia para vocês. Esse é o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Tchau, tchau!